Fala, pessoal! Esse é o episódio número 7 do PodPés, podcast oficial do PES. E se você é novo por aqui e ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva aqui no meu canal do YouTube, ative as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver um episódio novo no ar. Se inscreva e siga o meu perfil aqui no Spotify. E o PodPés é o podcast oficial do PES. Se você não conhece o PES é um programa de educação médica que ensina técnicas de atendimento inovadoras para ajudar o paciente na mudança de hábitos e comportamentos, engajar mais o paciente no tratamento, fazer esse paciente ter mais resultado e, a partir desse diferencial, o médico que domina essas técnicas crescer e prosperar no consultório particular. Toda semana tem episódio novo do PodPés e aqui no PodPés você tem acesso a bons insights sobre consultório particular, sobre técnicas para fazer uma consulta produtiva, sobre medicina e empreendedorismo e sobre carreira médica. E por falar em medicina e empreendedorismo, esse episódio ele tem uma peculiaridade. No episódio número 7 do PodPés, eu vou contar para vocês um pouco da minha trajetória, desde quando terminei a minha residência e fui lançada no mercado de trabalho, como foi esse caminho até aqui, para você identificar, à medida que você escutar essa história, pontos de identificação, pontos de conexão com a tua história também e, de alguma maneira, ser útil para você. E eu quero terminar esse episódio, por isso fique aqui até o final, contando para você 7 passos práticos para você tirar o teu consultório particular do papel e colocar em prática a partir da minha trajetória até aqui, dos aprendizados, dos erros e acertos que eu cometi até construir meu consultório e agora poder contribuir com essa experiência para você construir o seu consultório também. Bom, se você já me segue, já acompanha o meu trabalho, provavelmente você conhece um pouco da minha história. Eu já contei algumas vezes. Quando eu terminei a residência de endocrinologia em São Paulo, fiz no Hospital das Clínicas da USP. Durante a residência de endócrino, inclusive, tive a oportunidade de fazer um fellow na Universidade de Harvard. E, poxa, com esse currículo USP, Harvard, eu achei que quando eu começasse a trabalhar como especialista, os pacientes iam chover na minha porta e as oportunidades de trabalho das melhores possíveis não iam faltar. Lê do engano. Quando eu voltei para Natal, eu me deparei com a realidade de trabalho nua e crua, que talvez você que está me ouvindo agora, você se identifique, talvez seja a mesma realidade de trabalho que você está enfrentando hoje, que era exatamente, apesar de endocrinologista formada, com USP e Harvard no currículo, as primeiras opções de trabalho que me apareceram foram plantão, de porta, de pronto-socorro, convênios, e aí trabalhar atendendo pacientes de convênio e com fila de espera, agenda cheia, muitos pacientes agendados ali, às vezes 15, 20 pacientes agendados por turno. E clínica popular. Como alguns estados têm esse modelo de clínica popular, são clínicas que oferecem uma consulta num preço mais social, digamos assim, e você acaba ganhando, pela mesma lógica dos convênios, ganhando no volume. É um outro modelo de convênio, mas aplicado para pacientes que não têm convênio e que podem pagar um preço de consulta mais em conta. E quando eu vi tudo isso, imediatamente aquilo me deu uma baqueada, eu fiquei verdadeiramente um pouco desanimada, a verdade é essa, e triste, né? Porque depois de tantos anos de estudo, as condições de trabalho não eram as melhores e eu tinha que ali fazer o meu nome na raça. E um ponto interessante dessa história é que desde o início eu já tinha a ideia de ter o meu consultório particular. Eu já tinha esse sonho. O sonho de ter o meu próprio espaço, de ter um lugar bacana para receber meus pacientes, de poder fazer uma consulta com calma, uma consulta que eu pudesse realmente entregar uma excelência para o meu paciente com atenção, uma consulta detalhada. E tudo isso
a realidade do consultório particular era o único modelo de trabalho que poderia me proporcionar todas essas coisas. Então, desde já eu comecei a atender no consultório particular, abri minha agenda de consultório particular. Eu não tinha recursos nessa época para montar o próprio consultório e fazer aquele espaço bacana como eu queria. Então, eu aluguei turnos no consultório de uma amiga dermatologista e abri ali minha agenda para atender os primeiros pacientes particulares. E a verdade, gente, é que os primeiros pacientes particulares, eles eram, na maioria das vezes, amigos, conhecidos de amigos. Quem já passou por isso? Eu ensino isso dentro da formação PES, que essa é o que eu chamo de fase 1 do consultório particular. É aquela fase, né, que a fase da agenda vazia, que você abre ali a agenda e tem poucos pacientes, sabe aqueles pacientes pingados? E a maioria são pessoas que já te conhecem, são do seu círculo de amizades e de alguma maneira sabem que você está atendendo particular. Tem curiosos também que vai nessa fase do consultório e você vai ali atender esses primeiros pacientes. E eu comecei assim. Uma coisa que já me incomodava desde o início, além da agenda vazia, era que esses poucos pacientes que vinham para mim não voltavam. Então, a minha taxa de fidelização era baixa. E, além disso, a taxa de resultado clínico também era baixa. E eu falo isso porque eu atendia pacientes com obesidade. Como endocrinologista, a obesidade é uma doença muito prevalente, havia muitos pacientes com obesidade que me procuravam, e por ser uma consulta particular, nesse início eu me esmerava para entregar uma boa consulta, eu dava o meu máximo ali, mas a maioria desses pacientes não conseguiam perder peso, não tinham resultado, muitos nem sequer voltavam no retorno, que era de graça, daquela consulta particular. Isso começou a me incomodar. Paralelo a isso, eu não estava feliz com aquela realidade de trabalho dos convênios, dos plantões, da clínica popular. Eu era grata por ter aparecido aquelas opções ali para eu trabalhar, pagar minhas contas, mas eu já tinha clareza na minha mente que aquilo ali não era para sempre, era apenas uma fase transitória até o meu consultório particular pegar. E para ajudar mais esses meus pacientes a ter resultado, eu ali intuitivamente, eu não tinha nenhuma visão de empreendedorismo, mas eu já sacava que se o paciente tivesse resultado, esse paciente iria voltar, porque ele estaria satisfeito com o meu tratamento, e ele, por ser um cliente satisfeito, ele poderia me indicar para mais pacientes. Por entender isso, eu comecei a buscar novas ferramentas e técnicas para ajudar esse meu paciente, que era o paciente com obesidade, os meus primeiros pacientes particulares, a ter resultado, a engajar mais no tratamento. E foi nessa época que eu comecei uma jornada meio autodidata e fui buscar novas ferramentas comportamentais, como entrevista motivacional, terapia cognitivo-comportamental, coaching em saúde, a própria MEV, Medicina do Estilo de Vida, todas essas ferramentas que eu ensino ali na formação PES. E eu fui agregando essas ferramentas na minha consulta. E é claro que isso não foi do dia para a noite, mas à medida que eu fui mudando o meu jeito de abordar aquele paciente no consultório, e eu fui trazendo o que eu ia aprendendo dessas técnicas para a minha prática de atendimento, eu comecei a ver algumas coisas mudarem. A primeira coisa que mudou foi a minha taxa de fidelização. Ou melhor, a adesão do paciente às consultas subsequentes. Ele começou a comparecer mais no retorno, na consulta de segmento, porque essas técnicas me permitiram criar um vínculo melhor, uma qualidade da relação médico-paciente melhor. E isso fez aquele meu paciente fidelizar mais, mesmo aqueles que não tinham resultado. Mesmo quando o paciente não perdia peso, ele não faltava à consulta. Isso começou a me chamar a atenção. Além disso, esses pacientes que vinham também começaram a ter mais resultado.
A verdade é que eles começaram a engajar um pouco mais no tratamento, porque eu usava ferramentas de entrevista motivacional, fazia aquelas perguntas abertas, evocava a motivação, colocava luz nas razões do paciente para mudar, nas razões dele para emagrecer. Eu aprendi com essas técnicas a ir construindo a motivação do paciente ao longo do tratamento. E um paciente mais motivado, mais engajado, era um paciente que mudava mais hábitos, que usava mais as medicações que eu prescrevia e, consequentemente, ele tinha mais resultado. E, gente, um paciente com resultado na realidade do consultório particular é tudo. Porque é um paciente que é um exímio cliente satisfeito. É como se, imagina que o consultório particular é um negócio, o teu cliente é o teu paciente e todo negócio com clientes satisfeitos é um negócio que cresce rápido. Então, na hora que o meu paciente tinha resultado, ele era um exímio cliente satisfeito. Ele não apenas continuava vindo para mim, isso gerava recorrência dos próximos meses para o meu consultório, como ele também me indicava para mais pacientes. E isso começou a me animar. E a partir desse momento eu comecei a enxergar uma luz de que aquela ideia de consultório, que por algum momento eu desacreditei, eu achei que ia dar errado, que não era para mim, de repente eu comecei a acreditar que podia sim dar certo. E nesse movimento, gente, essa minha fase 1 de consultório, quando eu abri a minha agenda para receber os meus primeiros pacientes, eu lembro bem, foi no início de 2017. Para ser mais específica aqui, fevereiro de 2017. E até o final de 2017, eu fui trazendo essas técnicas para o meu atendimento. Aquele meu primeiro turno de consultório particular, que era vazio, que muitas vezes eu ia e não tinha nenhum paciente para atender. Eu ficava arrumando a bolsa no consultório, porque não tinha nada para fazer. De repente, esse primeiro turno encheu. E eu precisei alugar um segundo turno no consultório da minha colega. E esse segundo turno também encheu. E em 2018 eu aluguei o terceiro turno de consultório particular e esse terceiro turno também encheu. Depois que eu mudei a minha forma de atender e a minha entrega na consulta, a forma da minha consulta médica, e os meus pacientes passaram a ter mais resultado. O fato é que no final de 2018 eu me vi exatamente assim. Eu tinha 3 turnos de consultório cheio, vislumbrando a necessidade de abrir o 4º turno. E eu comecei a me questionar, e talvez você que está me ouvindo, você já tenha se feito essa pergunta, se ao invés de alugar mais um turno de consultório, se não valia mais a pena eu abrir o meu próprio consultório. E esse foi o primeiro grande ponto de inflexão da minha jornada, porque eu tinha muito medo me assustava essa ideia de ter o próprio consultório. Me assustava porque eu nunca tive, né, uma empresa, eu teria que abrir um CNPJ, eu não entendia nada daquelas burocracias, enfim, para se abrir um consultório. Eu teria que contratar uma secretária, pagar salário. Eu primeiro tinha medo de contratar uma secretária errada, gente, não sabia contratar. E outro medo que eu tinha era de não ter dinheiro para pagar o salário dela, de assumir esse custo e depois a receita que eu ia receber ali das consultas não fechar a conta, não conseguir pagar. E eu lembro que eu pensei várias vezes em desistir dessa ideia. Era mais fácil abrir um turno ali no consultório da minha amiga, mas eu iria limitar o meu potencial de crescimento. E para você que está ouvindo agora, pega essa chave. Algumas decisões são difíceis na carreira médica. Mas todas as vezes que você estiver diante de uma escolha, como eu estava, ou eu fico aqui nesse lugar onde eu estou, ou eu dou o passo do meu consultório próprio, pense sempre e faça a sua escolha pelo princípio do crescimento. Em qual desses 2 caminhos eu vou crescer mais? Por mais que o segundo caminho seja mais desafiador, me cause mais medo, mais incertezas, mais inseguranças, mas qual desses 2 lugares vão me levar a um maior crescimento?
E para mim, crescimento sempre foi um valor pessoal. Então, apesar do medo que eu senti, quando eu pensei no valor crescimento e olhei para as duas opções que eu tinha, não foi difícil entender que dar o passo e construir o meu próprio consultório era a decisão mais acertada. E foi o que eu fiz. E naquele momento eu aluguei uma sala pequena de 33 metros quadrados, e eu reformei minimamente a sala. Como eu já tinha uma boa procura de pacientes com obesidade, eu decidi investir num equipamento de bioimpedância. Na época, uma bio, acho que está mais caro agora, mas eu paguei 36, 38 mil reais nesse equipamento de bioimpedância. Era em Bari 270, é o que eu tenho até hoje. E fui lá com a cara e a coragem. E eu lembro que nessa clínica, gente, era uma sala muito pequena, mas a arquiteta faz milagre, né? A sala tinha 33 metros quadrados. E a arquiteta, no projeto dela, ela conseguiu transformar esses 33 metros quadrados numa pequena recepção em 2 consultórios. Um era o meu, o outro eu pensava em chamar alguma nutricionista ali para atender junto e fazer esse acompanhamento do paciente com obesidade ali multidisciplinar, e um banheiro. E na recepção, ela projetou um sofá, assim, um sofazinho em L com 4 lugares. E eu lembro que o meu maior medo era que esse sofá, ficasse vazio. E eu ficasse ali, tendo feito esse investimento, olhando para a cara da secretária recém-contratada, sem pacientes para atender, ela sem trabalho, eu sem pacientes, e aquele constrangimento de um plano que poderia dar errado. E o fato é que, de lá para cá, isso foi no final de 2018, eu tomei essa decisão, inaugurei essa clínica no início de 2019. 2019 foi o ano que eu mais cresci em termos de consultório particular. Então, a minha previsão de que ter o meu próprio espaço iria me render mais crescimento estava correta, ainda que tenha sido uma decisão completamente intuitiva, sem ter nenhum base, eu não tinha nenhuma base, eu não tinha nenhuma maturidade para tomar essa decisão assim, senão pela intuição. Eu comecei o consultório particular com 3 turnos cheios, e no final de 2019 eu já tinha 7 turnos cheios de consultório particular. E em 2020 veio a pandemia. Mesmo com a pandemia, nós abrimos a telemedicina assim que o CFM liberou, e nós continuamos mantendo. Teve aquela queda ali inicial do lockdown, as pessoas ficaram mais assustadas, e logo em seguida a gente continuou mantendo a receita do nosso consultório e pagando todas as nossas despesas, e nessa época eu já tinha lucro. De lá para cá, isso foi em 2020, a gente segurou ali com a telemedicina as receitas. 2021, a gente continuou crescendo. Em 2022 a gente deu mais um passo, e aí eu resolvi sair daquela sala de 33 metros quadrados que já não estava mais cabendo, já tinha outros profissionais, outros médicos chegando para atender ali junto comigo, e a gente comprou um espaço dessa vez maior, de 120 metros quadrados, espaço próprio, não mais alugado, e construímos o Instituto Levite. A primeira clínica que eu fundei chamava Clínica Levite, e agora se chama Instituto. E nesse instituto nós temos, com esse espaço maior, hoje uma equipe de quase 20 colaboradores e uma equipe de 6 endocrinologistas contando comigo, que me ajudam a atender toda a demanda de pacientes particulares que nos procuram, porque eu sozinha não daria mais conta. Colega, por que eu estou te contando toda essa história aqui nesse episódio de podcast? Por uma única e simples razão. E essa razão, muitas vezes, por mais que seja óbvia, precisa ser dita. Se foi possível para mim, olha que eu estava em Natal, cidade do Nordeste, onde as pessoas diziam que a cultura do convênio era forte, que eu ia morrer de fome se eu quisesse viver só de consultório particular. Mas a real é que eu fui contra essa estatística e a coisa deu certo. E se foi possível para mim, também é possível para você. A mensagem que eu quero deixar ao final dessa história é que não
perca as esperanças, não deixe de acreditar que a ideia do teu consultório pode dar certo, não deixe de dar passos corajosos como eu dei lá em 2018, quando eu decidi abrir o meu próprio consultório, pelo medo de dar errado, porque, poxa, a gente é bom pra caramba, você estudou, você se formou, você se dedicou, e muitas vezes o que a gente precisa é mesmo só de uma boa dose de coragem e ousadia para dar o passo que a gente precisa dar e construir o nosso consultório. Por mais que você tenha hoje uma certa estabilidade, eu digo estabilidade entre aspas, de receita, pelo convênio, por escalas de plantão que você dá, pelo outros vínculos públicos de SUS, de prefeitura, enfim, que você tenha, essa estabilidade é falsa. A gente sabe que o modelo de convênio médico das operadoras de saúde, ele está ficando cada vez mais frágil e uma hora isso vai desabar. Eu mesmo atendia numa rede própria de convênio, a Mil, em 2019. Eu estava ali ainda atendendo uns pouquinhos e o convênio me descredenciou. Ali eu vi que mais certo do que o convênio, que a gente acha que era a estabilidade, era o meu consultório particular, porque dali ninguém poderia me desligar. E é por isso que eu estou aqui incentivando você a investir na ideia do teu consultório particular. E para terminar esse pensamento, essa construção, eu quero deixar aqui para você que está ouvindo esse episódio 7 passos práticos para você tirar a ideia do teu consultório particular do papel, para você transformar o teu sonho, o teu plano de ter um consultório particular, uma realidade para você, assim como eu fiz e como vários outros colegas médicos também já fizeram. Talvez você conheça alguns que também conseguiram. E antes de eu passar esses 7 passos para você, é importante destacar que esse plano de consultório particular próspero, que funciona, que dá certo, é o tempo todo honrando a medicina baseada em evidências, fazendo uma medicina ética, honesta, que respeita a ciência, que não tem protocolos infundados, que não tem picaretagem, que não tem charlatanismo, porque é sim completamente possível você ser um médico com expressão no consultório particular, com a agenda particular cheia, cobrando um valor justo pela sua consulta e fazendo a medicina raiz, a medicina baseada em evidências. Fechou? Então deixa eu contar para você agora 7 passos para você tirar o seu consultório particular do papel. 7 passos para você realizar, colocar em prática, dar o pontapé inicial, o start na ideia do teu consultório particular. O primeiro passo, ele não é uma ação em si, ele tem a ver com mentalidade. E o primeiro passo é: seja um inconformado. Não aceite uma realidade de trabalho medíocre. Não se conforme com condições de trabalho que teimam em sacrificar a qualidade da tua consulta médica. Não se conforme com a agenda de convênio que coloca 15, 20 pacientes para você atender numa manhã e você ter que atender 5 pacientes por hora e você ter 10, 12 minutos de consulta. Não se conforme com essa realidade, porque quando você se conforma, quando você não tem essa inquietação, quando você acha que está bom, isso mina a sua força de ação. É como se isso abortasse qualquer ímpeto que poderia existir aí dentro de você de dar o passo. Então, a inquietação, o inconformismo, ele é saudável. Ele precisa acontecer para impulsionar você na direção da ideia do teu consultório particular. O segundo passo, quando você está inquieto, quando você está inconformado, é você ir com medo mesmo. Então, o passo número 2 é vá com medo mesmo. Coragem. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é você agir apesar do medo. Eu brinco com os meus alunos do PES. Coragem é o medo andando. Então, mesmo quando eu estou ali com medo de dar errado, com medo de
como eu tive medo lá em 2018 de não ter o dinheiro para pagar o salário da secretária, de não dar conta das burocracias, de não conseguir operacionalizar aquilo ali tudo. Ainda assim eu fui. E posso dizer para você que vale a pena ir, que o caminho vai se abrindo à medida que a gente caminha, que eu fui aprendendo no meio do caminho como que gere uma secretária, como que contrata e as burocracias que eu precisei aprender. Então, o passo 2 é vá com medo mesmo. O passo 3, ele também tem a ver com mindset. E o passo 3 é o seguinte: sonhe grande. Sonhe grande, tenha ambição. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, se é para sonhar, a gente sonha grande. Mas tenha coragem de começar pequeno. E esse é um ponto que muitos médicos acabam não querendo começar o consultório particular para não se sentirem vulneráveis, para não se vulnerabilizarem, porque vão começar do zero, vão passar pela fase da agenda vazia, vão ter que, muitas vezes, fazer ações para captar pacientes particulares. E o médico, com todo respeito eu vou falar isso, a gente, não só o médico, o ser humano em geral, ele tem um egozinho. E, poxa, começar do zero, o consultório particular é um projeto que você começa do zero, a não ser que você tenha um pai dono de uma clínica ou uma mãe que já gire pacientes para você, mas se não é o caso, que não é o caso da maioria, você vai começar do zero. E tem uma frase que eu amo, que diz assim: para você ser grande, você precisa tolerar o desconforto de um dia ser pequeno. Então você precisa sonhar grande, sem dúvida, mas você precisa estar disposto ou estar disposta a começar pequeno. E aí, quando você tiver essa coragem para começar, e começar pequeno, toda grande caminhada começa com o primeiro passo, você precisa também, e esse é o passo número 4, tolerar a agenda vazia. Colega, no início, a agenda do consultório particular, ela vai ser vazia. As pessoas vão começar a saber de você, por mais que você faça tudo certo, por mais que você tenha dado todos os passos corretamente. Existe o fator tempo, e a agenda leva um tempo para pegar, para ser preenchida, para ter rotatividade e ter aquele fluxo natural de pacientes. E, de novo, vem uma frase que eu gosto muito: toda agenda cheia, um dia começou vazia. Eu lembro da minha fase de agenda vazia lá no início de 2017. Não é nada legal, gente. Você chegar no consultório, poxa, eu me lembro que eu ficava constrangida, porque eu olhava para a secretária e ela falava: doutora, hoje não tem nenhum paciente marcado. E aí dava aquele sorriso assim, amarelo, como diz a minha terra. E aquilo, claro que me entristecia. Mas eu sempre pensava comigo: eu preciso tolerar essa fase, porque um dia essa agenda vazia vai ser cheia. E se você continuar fazendo as ações que você fez até ali, sem desanimar por causa da fase da agenda vazia, se você conseguir atravessar esse vale da sombra e da morte, que é a fase da agenda vazia, você vai conseguir prosperar e dar forma, e o teu consultório vai pegar, e os pacientes vão chegar, e a coisa vai rodar, e a coisa vai andar. Um outro passo, que foi o passo 5, que foi uma das coisas que mais me ajudou como é que eu posso dizer, a catalisar o meu preenchimento de agenda no início, porque fazer isso aqui me ajudou a captar e a fidelizar os pacientes que me procuravam no consultório. E o passo 5 é: faça uma consulta médica de excelência. E aqui, gente, até o problema vira solução. Se o problema era a agenda vazia, se às vezes você chega ali no
no teu consultório, onde você atende, e só tem um paciente marcado, esse problema vira solução. Porque você vai pegar esse único paciente que está marcado e você vai entregar uma consulta médica de excelência para ele, com tempo, com atenção, com qualidade de escuta, agregando novas técnicas que você vai ter tempo de aplicar, vai ter tempo de conduzir o paciente da forma adequada. E foi isso que eu fiz lá atrás. E essa entrega de excelência diferenciou minha consulta das outras. Inclusive, criou uma distância enorme entre o que o paciente recebia ali no meu consultório e o que ele recebia quando ele procurava um endócrino do convênio. Isso foi catalisando o preenchimento da minha agenda. Eu acredito que o melhor marketing do médico é a consulta. O boca a boca do médico ainda é muito forte. Então, quando você faz uma consulta de excelência, quando a gente vai num restaurante top, que a gente ama a comida, ama o atendimento, a gente não sai falando bem e sai indicando para as pessoas. Do mesmo jeito, gente, é na realidade do consultório particular. Você entrega uma consulta médica de excelência. Esse paciente sai tão impactado que ele sai falando bem de você e ele sai te indicando para mais pacientes. Depois que você estiver fazendo essa consulta médica de excelência, você vai precisar de coragem para sair do anonimato e começar a se expor. É isso mesmo. Eu estou falando aqui de marketing digital, de coragem de se expor nas redes sociais, de gravar vídeos no Instagram, de gerar conteúdo, de interagir com as pessoas ali. E eu estou falando isso porque com a propriedade de quem teve o consultório particular, muito construído a partir da influência que eu tinha nas redes sociais. Eu sei que isso funciona, eu vi na prática isso acontecer. Você pode dizer, Marília, mas não precisa ser dessa maneira, pode funcionar sem eu precisar me expor nas redes sociais. Até pode. Mas o que eu tenho para lhe dizer é que a potência de quem sabe utilizar o marketing a seu favor no contexto do consultório particular é tão grande que não deveria ser desperdiçada. Não deveria ser desperdiçada. Então, colega, enfrente o medo de se expor. Eu li um livro que me ajudou demais nessa fase, que é um livro da Brené Brown, chama A Coragem de Ser Imperfeito. É um livro que fala sobre o poder da vulnerabilidade, de você colocar a cara ali do jeito que você é, ser autêntica, levar seu conteúdo. Eu lembro que as pessoas falavam muito do meu sotaque quando eu comecei a gravar vídeos. E aquilo, de alguma maneira, me incomodava. Eu achava que era uma crítica e me deixava desconfortável. Mas eu não deixei de gravar meus vídeos por causa do meu sotaque. E daí a pouco eu comecei a receber pessoas que diziam, doutor, eu vim, porque a primeira coisa que me chamou a atenção e que me fez parar para assistir o seu vídeo foi o seu sotaque. E aquele elemento que alguém falava no início que eu entendia como crítica, começou a ser um elemento de diferenciação nos meus vídeos e no meu conteúdo e me ajudar a atrair a atenção das pessoas. Então, colega, saia do anonimato e comece a se expor. E você que é bom médico, que leva uma mensagem do bem, de uma medicina ética e baseada em evidências, se você não for lá levar sua mensagem, tem muitos médicos que não fazem uma medicina ética, nem uma medicina séria, que estão lá nas redes sociais também, levando suas mensagens. E se você não vai, você está se omitindo de levar a medicina verdadeiramente boa para o paciente. Por isso que eu acredito naquela frase do Martin Luther King. O que me incomoda não é o barulho dos maus, e sim o silêncio dos bons. Eu não sei o quanto essa frase te inquieta, mas a mim particularmente me inquieta muito, ainda me inquieta. E essa foi uma das frases que virou minha chave para começar a me expor ali nas redes sociais. E por fim, para a gente encerrar esse episódio de podcast, o passo número 7, e nem por isso menos importante, o último passo. Tenha visão e atitude empreendedora. Galera,
O consultório particular é uma empresa, tem CNPJ, é um negócio. Além de você saber atender, você precisa entender de empreendedorismo, precisa entender de vendas, precisa entender de contratação, precisa entender de gestão de pessoas, precisa entender de gestão financeira. E todos esses pilares, todos esses parafusos, eles são habilidades que a gente não aprende na faculdade, mas que você precisa aprender. E não se assuste com isso, apenas tenha em mente. E hoje há bons profissionais, inclusive no mercado, que estão dispostos a ensinar, estão compartilhando seus conhecimentos nesse sentido para todos os médicos. O próprio PES é uma formação que entrega isso compilado, sistematizado, de forma estruturada para todos os médicos que querem crescer no consultório particular. Desde as ferramentas para você tornar sua consulta médica de excelência, passando pelo pilar do empreendedorismo, vendas para médicos, marketing, mindset empreendedor. E, por fim, no pilar da gestão, ensinando gestão financeira, gestão de processos e gestão de pessoas. Apenas tenha isso em mente, que o consultório particular é um negócio e você precisa ter visão e atitude empreendedora. Então, para revisar, eu espero que até aqui você tenha tido bons insights, boas provocações. Quais são os 7 passos para você tirar o seu consultório particular do papel? Seja um inconformado, não aceite qualquer realidade de trabalho. Passo 2, vá com medo mesmo. Passo 3, sonhe grande, mas tenha coragem de começar pequeno. Passo 4, tolere a agenda vazia do início. Passo 5, entregue uma consulta médica de excelência. Entregue um produto extraordinário para os seus pacientes particulares. Passo 6, saia do anonimato e tenha coragem de se expor. E o passo número 7, tenha visão e atitude empreendedora. Eu espero, colega, que ao final desse episódio você tenha saído, no mínimo, mais entusiasmado, mais animado com a ideia de apostar e investir no teu consultório particular. Esse foi o episódio número 7 do PodPES, o podcast oficial do PES. Aqui você aprende insights sobre como fazer uma consulta de excelência, sobre carreira médica, sobre medicina e empreendedorismo. Se você ainda não nos acompanha, se inscreve aqui nesse canal do YouTube, acompanhe a gente lá no Spotify, compartilhe esse episódio para ajudar mais colegas médicos que querem tirar o consultório particular do papel, mas ainda não tiverem coragem. Vamos construir essa corrente do bem por uma medicina ética e que gera prosperidade para os médicos que merecem isso. Um grande abraço, gente, e até o próximo.